Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Alguém aqui nessa história não fala a mesma língua. O Landim fala que o Flamengo não procurou ninguém. Há versões que o empresário lá desse Jorge Jesus foi procurado em Portugal. E depois o Landim mesmo se desdiz nessa mesma entrevista, porque lá pelas tantas ele fala, alguém pergunta, mas não teve conversas? Ele fala assim, não teve. Não, conversa sempre tem e não sei o que e tal. Nosso sistema de investigação. Ele se trai demais, Essa história não tá batendo, não. Posso tentar explicar? E o Abel disse ao Renato Maurício Prado, nosso colega aqui, nosso antigo colega aqui, que teve informações de Portugal, onde ele trabalhou, de seus amigos lá de Portugal, que o Jesus foi procurado mesmo. Ai, Jesus. Quer ver? Enfim. Tá aí, ó. Isso aí o que o Abel teria falado, não suporto traição. Antes de você falar, Pipo, aí você já fala, porque tem um áudio. Viu, Paulo Lima? Então vamos ver. Antes aí o que o Flavinho comentou sobre o Abel. Olha lá. O que não suporto é traição. Eu me senti sem respaldo, isolado em certo momento. O que posso afirmar é que o Flamengo é muito maior do que tudo isso. É nítido que o Abel está extremamente chateado. O torcedor está feliz, o Abel está chateado. Agora, tem um áudio que vazou agora há pouco, aí na parte da manhã de hoje. Provavelmente o Abel falando, acho que no WhatsApp com alguém, né? E o Abel é um resumo do que aconteceu. É o Abel. Podemos ouvir, produção? Vamos ouvir, ó. Prestem atenção. É isso aí, irmão. Lealdade. Quando não tem, não é meu lugar. Integridade, caráter, conduta. É assim que eu e minha comissão nos comportamos sempre. Então, cara, quando faltou isso, a gente vem segurando uma onda, ganhando tudo, mas segurando uma onda, sem nunca ter tido respaldo de ninguém em momento nenhum. Aí quando os caras, eles não comparam, não querem, né, comparar o jogo de sábado com o jogo de terça, né, o jogo com o Fortaleza, com o jogo do Corinthians terça-feira, que classifica para a quarta final da Copa do Brasil. Então eles estão dando tipo assim, te entrego aos inimigos e você se vira. E ficou uma colocação a nível de imprensa de que eles não concordavam com o time que ia colocar. E eu não vou colocar o time que eles querem, cara. Vou colocar o time que eu quero. Foi sempre assim. Mas resolvido. Página virada. Abraço. Tá aí o áudio do Abel, que resume bem o que aconteceu. Primeiro, a questão do Jorge Jesus. Ele é um cara que perdeu completamente o prestígio dele em Portugal há muito tempo. Primeiro, ele sempre rivalizou com o Porto, sendo técnico do Benfica. E aí ele sai do Benfica depois de 4 temporadas e 3 títulos portugueses para assumir o Sporting. E isso foi uma baita bomba lá, que ele não pisa hoje nem no Sporting, nem no Benfica e nem no Porto. E não pisa no Sporting porque recentemente o último trabalho dele por lá, o que aconteceu? Ele teve uma série de decepções, uma eliminação na final, aliás, eliminação não, a perda do título da Copa de Portugal para o Deportivo Aves. E aí quebrou o pau no vestiário, a torcida invadiu, ele pediu para sair, uma brigaiada toda, enfim, falou que não trabalha mais no clube com o presidente, etc e tal. Então, ele fechou as portas de Portugal. E ele é um cara muito caro em Portugal. Por que ele não hoje voltaria para Portugal? Primeiro, pelo alto salário que ele tem. Segundo, que obviamente os clubes de lá, tirando a trinca que ele não trabalha mais, não tem a condição de pagar. Então o que ele foi fazer? Foi buscar mercado em outra esfera que não a Europa. Por quê? Repito, ele é um cara que não quer sair da mídia. O Jorge Jesus, ele é um cara, depois eu entendo onde eu quero chegar. Ele é um cara extremamente vaidoso, ele é um técnico linha dura, ele é um cara que, sabe, gosta sempre de estar por cima na melhor situação. E ele é conhecido assim pela forte personalidade em Portugal. Então, como a Europa não pode bancar os outros clubes de média expressão, um alto salário para ele, e ele nem tem mais mercado em clube de grande expressão, ele foi buscar dinheiro aonde? No Oriente Médio.
Chegou no Oriente Médio, fez uma série de exigências ao Al Hilal, tanto é que ele foi demitido em 6 meses, invicto no cargo. Que a estrutura aqui não é assim, porque o time é assado, porque o jogador é assim aqui, porque o treino aqui é tal horário, eu não gosto. Mas assim, tentando mudar, radicalizar a situação. Os caras se enfesaram, mandaram ele embora com a multa e tudo pago. E aí o que acontece? Bom, ele não tem mais mercado no Oriente Médio, porque saiu queimado de lá. Não tem mais mercado na Europa, porque não quer trabalhar em clube de média expressão, porque os caras não podem pagar, ou então em Portugal não pode pagar o alto salário dele, porque os clubes grandes por lá ele não trabalha mais. Para onde que os empresários estão voltando os olhos e onde que hoje se paga muito bem para treinador? Brasil. Então, por isso que ele foi primeiro oferecido para o Vasco. Qual é a visão que o pessoal tem no Vasco lá fora? Um clube grande. O pessoal não tem a macrovisão que, infelizmente, hoje o Vasco está numa draga financeira danada. Bateu lá na porta do Vasco, quer o Jorge Jesus? Quero. Quanto? Isso por mês. Não dá. Tchau. Atlético precisando de grana, ou de treinador, vai no Atlético, foi lá no Independência, aquela festa toda, aquilo ali não foi assistir jogo do Atlético, ele foi lá pra conversar, pra ver a estrutura dos caras sim. Ninguém vai assistir jogo de graça, ninguém sai de Portugal pra vir aqui se não tá querendo negociar, ou se não tá sendo oferecido. Quando é que ele teve aqui? Faz 2 semanas. Aliás, semana passada. Foi lá no Atlético, foi negociar, pimba, uma baita grana, não deu. E agora... Quem que é o clube aqui no Brasil que pode pagar mais que o Atlético, mais que o Vasco, que é a evidência, que é a massa, que é a mídia? O Flamengo. Então é lógico que os empresários estão tentando plantar o cara aqui e o Flamengo está comprando essa ideia. Vou trazer o Jorge Jesus e não sei o quê, e interesse, etc e tal. Gente, tem que entrar na realidade de que o Jorge Jesus hoje, para quem mandou o Abel embora, ele tá na mesma linha ou no mais descendente ainda que o Abel na Europa. Então, quando a gente fala assim de Rogério Ceni... É grife. É o encontro é o que eu falo. Daquilo que eu falo sempre do Flamengo. Gente, é o que eu tô falando. A grife é o Jorge Jesus, mano, tem grife. Tem grife, Portugal. É estrangeiro. Ele lá, ele é visto como um supra-sumo. O Paulo Bento, que era português também, outro assumiu o exemplo que eu ia dar. Cruzeiro. E aí, aconteceu o quê? Tiro na água, cara. Veio com grife e um mês foi embora. Mas não estamos dizendo que vai dar certo, estamos dizendo que vai dar errado. Em relação ao áudio... Isso é apagar o incêndio do Flamengo. Isso é aquela coisa que o Flamengo erra sempre. Não, mas tem uma grife. Desculpa, eu sei que puxa um pouco do assunto, mas eu só queria explicar o Jorge Jesus. Porque muita gente na rede social, que vai vir o Jorge Jesus, é agora. E não. Gente, calma, que ele é. Se vocês acham que o Abel é um cara difícil de lidar, o Jorge Jesus é 10 vezes pior. Vocês acham que nessa crise, que nego vai andando na arquibancada, ele vai, não, tá tranquilo, ele pega a coisa e vai embora. Ele não aceita isso. O Flamengo tem pra parar. Até a Copa América. Copa América. Mas tem o Corinthians terça, Copa do Brasil. E mais 2 de brasileiro, né? Sábado. Quantos jogos? São mais 3 jogos, né? Copa do Brasil, Fortaleza sábado e mais uma rodada do brasileiro. São mais 3 rodadas do brasileiro e mais Copa do Brasil. Então, ou mais são 4 jogos. São 4 jogos? Porque dependendo do que for, espera a Copa América acabar aí. Mas eu acho que é o que vai fazer. Vai que o Tite, a seleção também. Vai que o Tite, muita gente fala que o Tite, se não ganhar, pode sair. Seria um belo nome. Agora, em relação ao áudio, o PL. Olha, ali é um desabafo de sinceridade e que ele coloca como tema principal, pelo menos naquele áudio, a questão da imposição da diretoria para colocar contra o Fortaleza uma equipe tão forte ou titular como seria no jogo contra o Corinthians na próxima terça-feira. Entendi o Abel, já que não é mais técnico, que a prioridade era exatamente o foco para poder adiantar de fase e passar pelo Corinthians, poupando alguns dos seus principais jogadores para poder, com isso, colocar um time alternativo que o Flamengo até coloca algumas vezes em campo, que dá resultado. Óbvio que a coerência do Abel tem que ser elogiada. Você está enfrentando um Corinthians numa fase decisiva, mata-mata, venci lá na Arena, o que é difícil, né? O Flamengo é o único time que venceu o Corinthians 2 vezes jogando na Arena. Em todos os adversários que o Corinthians teve por lá. Então vai jogar no Maracanã. 60 mil torcedores. Vai correr o risco de ter um time fragilizado por uma lesão ou até mesmo por uma... Claro, a decisão mais sensata era essa. O Fortaleza veio numa final que nem ontem. Exatamente. Ainda veio numa ressaca. Estaria de ressaca de qualquer jeito. Se você... Por que foi a crítica ao Barbieri na temporada passada? Que em momentos importantes do Flamengo, ele priorizou jogar com o time titular, deixando alguns de seus reservas fora do grupo. O Flamengo chegou na reta final, cansou e não foi adiante. Então, esse tipo de imposição, o Abel deixou claro.
no campo, quem escala sou eu. Eu acho que nesse foco, pelo menos, ficou claro nesse áudio que vazou. Evidentemente que tem outras tantas coisas, senão o Abel não diria que foi traído, trairagem, numa linguagem bem popular e que o torcedor conhece muito Mas bem. com relação ainda à demissão do Abel, Paulo, eu acho que a demissão era justa pelo que ele estava apresentando. Eu não acho que o trabalho dele estava bom, mas eu acho que faltou hombridade. Eu respeito todas as opiniões, mas eu particularmente achei que o trabalho do Abel, por mais que ele tenha conseguido o Campeonato Carioca, tá classificado na Libertadores, Copa do Brasil, enfim. O cara conseguiu tudo. Eu particularmente, mas é aquele lance de resultado contra rendimento, cara. Eu vou sempre bater na tecla do rendimento. Resultado sem rendimento. Claro que tem. O resultado foi o Marcelo Oliveira, ele ganha uma Copa do Brasil no Palmeiras e no ano seguinte, no Campeonato Paulista, o aproveitamento bom dele, ele é mandado embora, porque pressão da torcida também. Mas viram que o trabalho ia longe. Viram que o trabalho ia longe. Bom, com relação ao Abel, eu respeito aí a opinião de vocês aí, mas eu discordo. Eu acho que o trabalho do Abel estava bem abaixo do que ele poderia apresentar, mas eu achei que a diretoria do Flamengo conduziu mal essa demissão do Abel. Porque o negócio é o seguinte, cara, bastava ter sinceridade. Chama o Abel lá, pega e fala, Abel, o negócio é o seguinte, na nossa avaliação, mesmo com a conquista do Campeonato Carioca e a classificação da Libertadores, Copa do Brasil, que você encaminhou já o primeiro jogo, você venceu o Corinthians lá em São Paulo, mas na nossa avaliação, seu trabalho não é bom. Por isso, estamos decidindo trocar agora, porque daqui a pouco vem a pausa para a Copa América, a gente quer um outro treinador, porque entendemos que o trabalho está de razoável para baixo. Então, tem que jogar limpo, cara, tem que ser homem nesse momento. Agora fica com esse papinho que o Landim, olha, ele tem um problema pessoal, a gente vai respeitar. Aí o Abel foi lá e desmentiu o cara, chamou de mentiroso, inclusive. Nas entrelinhas ele deixou claro, não usou essa palavra, mas nas entrelinhas falou que a diretoria do Flamengo estava mentindo. Então, nesse quesito, eu achei que a diretoria do Flamengo aí não mandou bem, porque não teve a hombridade de falar a verdade com o cara. Agora, com relação ao Jorge Jesus, cara, na boa, com todo respeito, o Flamengo, gente, tem um baita elenco na mão. Agora não é momento para aposta, cara. Não é momento para apostar. Se você tiver, por exemplo, você uma Ferrari na tua garagem, você tem um Porsche na tua garagem, bacana. Você não vai dar na mão de um porco para ele tentar arrumar um defeito do teu carro. Você vai levar no especialista. Com relação ao clube de futebol, você tem que buscar agora, já que o Flamengo tem esse problema e ninguém consegue arrumar, você precisa levar num cara bom. Quem cara então, mano? Quem? Então, quem? Eu acho, quem? Flavinho, de verdade. Eu contrataria o Mourinho, cara. Tentaria, né? Precisa ver se o Mourinho quer vir. Óbvio, mas a diretoria do Flamengo deveria mudar o foco dela, porque tava falando aí do DKC, tava falando do Jorge Jesus. Cara, são apostas, cara. São apostas. São treinadores que estão vindo pro futebol brasileiro. Não vai querer fazê-lo hoje na América do Sul. Mas aí que tá. Eu até entendo que talvez ele negue a proposta de trabalhar no futebol brasileiro. A gente tem mania de desprezar os nossos futebol. Não, mas ele até pode negar, mas o Flamengo não, ele já tá tem. Desempregado, tudo bem. Não é mania de desprezar. É desprezar. É ser realista. O nosso futebol é um futebol fraco. Sim, então cabe a ele vir aqui dar um padrão de jogo europeu. É um país de uma moeda fraca. Mas é que ele entende que a estrutura europeia hoje pra ele o padrão do Mourinho, o Mourinho é um superstar do futebol mundial. O Flamengo ele pode até estar desempregado, mas o Mourinho, ele não olha de Flamengo para baixo, ele olha de Manchester City para cima, entendeu? É outro padrão de o não você já tem. Mas eu duvido que o Mourinho não esteja com propostas na mão. E uma outra possibilidade seria talvez aí apostar no fiasco da seleção brasileira na Copa América. Isso sim, isso faz Porque numa dessa aí, se o Brasil naufraga na Copa América, o Tite está empregado no dia seguinte. Eu fui maquiavélico. Então, mas o Tite seria uma opção. Porque ninguém pode desqualificar o Tite como treinador. O salário do Tite é menor do que o do Mourinho? É menor. Será? É menor, bem menor. É muito menor. É muito menor. Mas não é, o do Mourinho deve ganhar 4, 5 vezes mais. Hoje? Eu acho. Sim, o último salário do Mourinho foi um absurdo. O Mourinho tá desempregado, mas não tá durando, não. Não, mas não tô falando que ele tá durando. Ele tá curtindo a vida. Sim, ele vive. Eu tô com o Pipo. Ele vive aqui no dúvida que ele deve ter proposta aí agora. Eu não sei eu acho que trazer o Mourinho não é só. É pra ele também, gente. O problema que eu falei. É pra ser técnico do Flamengo, gente. Imagina, nem sabe o que é. Não sabe o que é. Sabe o que é, mas assim, mas não passa pela cabeça desses caras. Só por diletantismo ou por uma paixão desembragada pelo futebol brasileiro, entendeu? Por que não? Uma morena. Por que não? O Mourinho ganhava por temporada. O Mourinho ganhava por temporada. Porque a vida não é assim. Por temporada no Manchester United, 80 milhões de reais. 80 Sim, milhões. mas hoje ele não vale 40. Hoje ele não vale 40. Ele foi escorraçado no United. Não, mas quando ele foi jogado às traças no United. Mas ninguém queria ele lá dentro. E ele ganhou uma Liga Europa. Ninguém. Ele ganhou uma Liga Europa. Sim, há quanto tempo ele não ganha nada? Mas ganhou uma Liga Europa.
E outra coisa, quando ele chegou ao Manchester United, ele já estava em baixa. Então, ele chegou em alta. Ele chegou em baixa, ganhando 80 milhões de euros. É outro de reais. Eu concordo que é outro universo, patamar. é outro universo. Mas é um nome que pode ser sonhado pelo Flamengo, pode, sim. mas aí que tá. O problema do Flamengo é esse. Esse é o problema. 6 milhões e meio de reais. Porque aí amanhã eu por pego ano, o cara por da mês. balsa lá que atravessa lá no canal, lá que eu vou na praia, e ele vai falar assim, pô, e ele é flamenguista, um é flamenguista, o outro é vascaíno. O vascaíno, coitado, tá sempre deprimido. o torcedor, o cara do Flamengo, o torcedor do Flamengo, ele vai falar assim, aí Flavinho, pô, tamo vendo aí, o Mourinho vai cair bem no Flamengo, hein? Mas não vai pro Flamengo, entendeu? Aí as pessoas começam a sonhar com esse troço, e não vai acontecer. Não vai acontecer. Que não vai acontecer. O que a diretoria do Flamengo precisa fazer é botar o pezinho no chão. Conviver com a realidade. Mas para quem sonha com o Jorge Jesus, pode sonhar com o Mourinho. Mas sonhar com o Jorge Jesus é um pesadelo. Eu também acho. Cara, eu também acho. Isso é mais uma burrice. Você imaginava que o São Paulo viesse trabalhar no Brasil? Não se imaginava. Não se imaginava. Mas o São Paulo também... ele pegou agora no seu calcanhar. Não, mas o São Paulo não está no patamar do Mourinho. Eu sei que não, mas não se imaginava. O cara que estava no futebol europeu, técnico da seleção argentina, esteve no Sevilha, seleção chilena. Ninguém imaginava que... No Santos? Eu imaginava. Ah, não. Opa, não, mas no Santos, bicho. No Santos. No futebol brasileiro. No futebol brasileiro, quero dizer. Eu imaginava. Eu no São Paulo, eu não imaginava. O São Paulo não está no patamar, não é nem perto. Não está no patamar. Não está no patamar, lógico que não está. Mas em termos de patamar, o Flamengo está no quer? patamar à frente do Santos hoje também. Não, a Argentina em termos até de quer, estrutura, em termos de... Ele é um cara bem quisto. Agora, olha aqui. Ele é um cara bem quisto. Quando eu falei esse negócio do Tite, agora, isso aí não... A diretoria... O Tite está no patamar do Flamengo. Agora, a diretoria do Flamengo, hoje, não acredito que vai poder se dar o luxo... De esperar a Copa Primeiro América que eu falei agora do Tite, não é uma certeza. Não. É que muito se especula... Olha a pressão, se o Tite não ganhar a Copa América. Então. Aí você perdeu mais 2 meses. É isso que eu estou te falando. O Flamengo não pode se dar o luxo agora de perder quase um mês de pré-temporada, de intertemporada. Sem técnico. Sem técnico. Eu acho que tem que fechar então, agora. Já que fez a bobagem, na minha opinião, de mandar do Abel, de deixar, né? O Flamengo não mandou embora o Abel diretamente, né? O Flamengo cozinhou e fez com que o Abel pedisse demissão. Por que não tem que contratar um treinador agora. Por que não dar um passo atrás e tentar recomeçar com aquilo que pouco deu certo recentemente? Dorival Júnior? Por que não? O Dorival conhece 98% do elenco. Não vão assinar esse recibo, não. Não vão assinar esse atual recibo. diretoria não Eu quis nem sei, conversar com ele. mas é que eu falo. Aí vai entrar vaidade, aí vai entrar, sabe? Megalomania. Qual é o nome hoje no futebol brasileiro que você pensa e fala assim, vem aqui dirigir o Flamengo para ser campeão da Libertadores? São Paulo seria esse cara. Tá no Santos. Assim, que tá sem trabalhar? Sem trabalhar. O Dorival não pode ser? Não tem ninguém. O Dorival não pode ser? Mas vocês já viram uma Mercedes sem dono? A diretoria, a atual diretoria não quis ele. Não quis ele. Quando as pessoas falam assim pra mim, pô, o Abel tá se fazendo de vítima, ele fez igual com o Dorival. Gente do céu. É uma comparação sem nexo as pessoas falarem isso. Primeiro, é uma inverdade. Que o Dorival... Não, isso é uma sacanagem. Não é inverdade, sacanagem. Primeiro que o Dorival tinha um contrato assinado até o último jogo do Brasileirão. Ainda tinha uma eleição lá isso. E a diretoria já tinha avisado. A situação avisada que se ganhasse, ou era Renato ou era Abel. Então não é que ela estava negociando, não. É uma comparação, é sacanagem falar isso. O Osório é um nome que está hoje na... eu não traria, não. Mas é um nome o professor Pardal também não traria. Eu sei, mas é um nome que está sendo... Leonardo não é técnico, o Leonardo é dirigente. O Leonardo hoje ele tentou ser técnico 2 vezes. Você tentou, vai tentar ser no Flamengo agora. Ele foi técnico do Milan, da Inter. Ele fez a besteira de Cada um escolhe um. Quem você traria? Eu voltaria com o Dorival hoje. Dorival. Pera, pergunta pro lá primeiro. Deixa eu ver. Eu não gosto quando você pipoca. Eu iria pra cima do Mourinho, cara. Mourinho. Eu tô fazendo um tipinho que é pra ganhar tempo pra ele pensar pra ele poder respirar. Tô fazendo um tipo. Não, vai, Paulinho. Fala, Paulinho. Olha, eu sinceramente, o Facincani falou um nome que me agrada. Eu traria o Leonardo. Mas, Leonardo? Só nomes que estão desempregados? Não, estão no você acha que o Leonardo. Que vale a pena o Flamengo... É um cara de gestão, é um cara que entende, que tem visão macro.
Mas é um cara que também não tem lastro hoje para pegar o Flamengo. Mas vai trazer quem? Vai trazer o Dorival novamente? Qual o lastro que o Dorival tem hoje? O Mourinho, eu acho que... Eu tô com você na do Mourinho, mas a galera aqui já me convenceu que é impossível. Não, mas entre o Dorival para treinador e o Leonardo, eu traria o Dorival. Não, eu não traria o Dorival. Porque o Leonardo é uma incógnita. O que você traria? Eu não traria o Dorival. O que você acha do Flamengo? Vai atrás e busca esse cara aí, Flamengo. O Tite seria uma boa? Não, Marcelo Gadiardo, pronto, do River Plate. Seria o melhor nome pra mim. Pronto. Não dá pra esperar. Gadiardo, pra mim. Pra ele é o Gadiardo. Difícil tirar de lá, hein? É difícil, mas tá aí. Mas é acessível. Não, mas é acessível. Mourinho é impossível, o Gadiardo Gadiardo é acessível. Aí é mais acessível. Eu ia atrás do Osório, só pra eu poder imitar ele de novo. Osório? Então, olha, o Dorival, Osório, Gadiardo Mourinho. e Mourinho. Não, se eu tivesse a chance de contratar o Mourinho, eu também ia. O Tite, quando eu falei torceria para um fracasso da seleção. Não, porque o Flamengo não pode... O que eu falei aqui um dia é o seguinte, que o Tite vai dirigir o Flamengo um dia, vai. Até porque ele falou pra gente naquele programa lá, que ele tinha o sonho de dirigir um time no Rio, e hoje o único que ele pode dirigir é o Flamengo, não tem outro. Mas eu, pé no chão, eu iria em Rogério Ceni. Aí. Tá vendo? Não houve 5 nomes diferentes. 5 nomes diferentes, 5 linhas diferentes, tudo diferente. Então, mas eu acho que, claro, respeitando a opinião de todo mundo, mas o Flamengo ele precisa hoje de um cara de lastro, cara. O Rogério Ceni não tem hoje esse lastro. Pra mim tem. Lastro como treinador, não. O Rogério Ceni por si só já é o lastro. Não é, Benji, porque o Rogério Ceni, ele teve 2 trabalhos na carreira dele como treinador. Um no São Paulo que não foi bem. Mas foi sacaneado pela diretoria. Mas o saldo foi que ele não foi bem. E um trabalho que ele acabou se consagrando agora no Fortaleza. Mas eu acho que até ele pegar um Flamengo com esse potencial do financeiro... que o Abel tinha? Não, mas é que tá, ô Flavinho. Quanto mais experiente for o cara, menor a chance de dar errado. Eu não sei, eu não vejo... Também não vejo lastro. Acho que o Flamengo é um universo muito particular, né? Eu não acho que o Leonardo seria. O Flamengo é um mundo muito particular, onde o Andrade... Onde um cara como o Andrade é capaz de ganhar um título brasileiro. Jaime de Almeida também. Não, mas eu falo do Andrade porque é o último, né, título brasileiro num campeonato de pontos corridos. É um cara como o Andrade, que acabou, depois que saiu do Flamengo, ele nunca mais conseguiu ser técnico, justamente porque ele não é técnico. Mas o Flamengo é uma coisa diferente, né? Exato, isso que eu acabei de falar. Isso que você tá falando. Agora, o Andrade pode ser que um cara novo dê certo. Se você pegar as grandes conquistas do Flamengo, todas foram com ex-jogadores do Flamengo como técnico. Então, quem foi campeão mundial? Carpegiani. Paulo César Carpegiani. Depois tivemos campeão lá no Flamengo, foi o... Carlinhos, foi jogador, eu não vi jogar, mas foi jogar. Campeão brasileiro em 2009 foi o Andrade, jogador. E a última, que foi a Copa do Brasil, foi o Jaime. E como é que jogava o Flamengo do Andrade? Completamente diferente desse Flamengo do Andrade. Nem dá pra lembrar. Fechadinho, Williams, Ayrton, Everton, Zé Roberto, Imperador e Pet. Tinha Imperador, tinha Pet. Tudo bem, mas o esquema de mas esse time é bom. O Bruno, goleiro. Pô, mas esse time é bom também. Sim, mas não dá pra comparar 2009 com 2019. Dá sim, Beijão. Dá. Se bobear, esse time, individualmente falando, é até melhor. Esse time, individualmente falando, é até melhor. São outros tempos. Mas é que assim, o esquema, é o que eu falo, gente. Vocês brincam comigo de retranqueiro,